Noah era um perdedor quebrado com uma habilidade inútil que lhe dava enxaquecas constantes. Porém, ao encontrar uma elfa de rank S acorrentada em uma masmorra, ela lhe concede poderes infinitos, mas ele só pode usá-los quando pega as gatas e sente prazer. Tudo começa quando Noir acorda e começa a se preparar para seu novo emprego como bibliotecário. Ao sair, ele encontra seu pai, que começa a se desculpar porque o filho do Visconde ficou com a vaga. Pelo visto, o pai de Noir é um nobre, mas não como os outros, pois seu açúcar no sangue é bem maior que o saldo da sua conta bancária. Noah odeia que sua família seja tão pobre e começa a zoar seu pai encostado por acumular calorias em vez de propriedades. Enquanto seu pai surta, sua irmã Alice chega e fica furiosa por Noah ter sido substituído no trabalho. Então ela o aconselha a fazer o exame de admissão da Academia de Heróis, pois os alunos que se formam lá estão feitos na vida. Mais tarde, Noah está passeando quando sua melhor amiga turbinada, Emma, corre atrás dele. Ela está animada porque Noah será seu colega na biblioteca, mas fica chocada ao saber que ele foi substituído. Para animá-lo, ela diz que tem boas notícias sobre sua habilidade de grande sábio, que é uma habilidade que lhe diz tudo sobre o mundo. No entanto, toda vez que ele a usa, é atormentado por uma enxaqueca, e é por isso que ele nem a utiliza. Emma diz a Noah que encontrou um texto antigo que pode curar sua enxaqueca com beijos, mas quando Noah tenta beijá-la, Emma sugere que use em um lugar reservado. Chegando lá, ele parte pro beijo, e isso faz se sentir melhor e algo mais fica maior. Depois disso, ele usa sua habilidade de grande sábio para descobrir como ficar forte o suficiente para entrar na Academia de Heróis, então o sábio manda explorar uma masmorra a alguns quilômetros de onde ele está. Porém, após usar a habilidade, ele é atingido por uma dor de cabeça, então Emma o beija de novo para fazê-la parar, mas ela gosta porque suas pernas estão tremendo. Naquela tarde, Noir viaja até a masmorra para dar uma olhada no lugar. Ao entrar, ele ouve uma voz em sua cabeça e é levado a uma sala, onde encontra uma gata com cara de madrasta chamada Olivia presa em correntes. Quando ele toca a cabeça dela, ela usa telepatia para se comunicar com ele e conta tudo sobre sua história. Acontece que ela é uma aventureira que encontrou esta masmorra em uma de suas missões. Depois de derrotar um monstro, ela ativou uma armadilha por engano e está presa há 200 anos. Chocado, Noye se oferece para destruir suas correntes, mas Olivia diz para ele não fazer isso porque ela morrerá. Ela então pergunta por que Noir veio à masmorra e, ao saber que é porque ele quer ficar mais forte, ela diz para ele encostar a cabeça na dela para transferir suas habilidades para ele. Essas habilidades incluem a habilidade de criação, que permite criar qualquer habilidade que ele imaginar, a habilidade de concessão, que permite abençoar outras pessoas com habilidades recém-criadas, e a habilidade de edição, que permite editar as habilidades que ele possui e as que deu a outros. No entanto, o lado ruim é que ele precisará de pontos de vida para usar essas habilidades, e a única maneira de consegui-los é fazendo algo que dê prazer, como pegar uma gata por trás. Noir gosta disso e decide testar sua nova habilidade em um slime, e ele o elimina facilmente. Porém, fazer isso desgasta, então ele vai para casa para descobrir como conseguirá pontos de vida. Chegando lá, ele faz Alice fingir ser irmãzinha fofa, então ela o chama de Oni-chan, o que faz seus pontos de vida subirem. No dia seguinte, Noah encontra Amy em um parque e pede para abraçá-la porque acredita que as armas no peito dela podem aumentar seus pontos de vida. Depois disso, ele usa os pontos que ganhou para criar a habilidade Olho Perspicaz, que o ajudará a passar no exame da Academia de Heróis. Quando ele atesta na Emma, ele obtém detalhes sobre o status dela e percebe que a habilidade funciona. Na semana seguinte, Noah chega à academia para fazer o exame, mas ninguém quer se juntar a ele devido ao status de sua família. De repente, Emma chega e diz que gostaria de entrar na Academia de Heróis porque quer estar com ele. Outra garota chamada Lenore também pede para se juntar ao Noir, mas ela é rude com ele porque o acha fraco. Para o exame, eles têm a tarefa de coletar materiais para entrega em um prazo apertado, então Noir decide encarar a masmorra. Lá, ele encontra um ceifador morto e quase se borra de medo porque pode morrer virgem. Com seu futuro em jogo, ele cria coragem para lutar contra o fantasma e o derrota combinando suas habilidades. No dia seguinte, todos os candidatos se reúnem para ouvir os resultados, e Lenore está em pânico porque sua equipe ainda não foi chamada. No fundo, Noir está relaxado porque Olivia lhe disse que o crânio do ceifador morto lhe renderia muitos pontos. Nesse momento, a equipe de Noir é anunciada em primeiro lugar e todos ficam chocados porque ninguém esperava por isso. Noah está feliz por poder se matricular na academia, mas a vida lhe dá um tapa na cara quando ele vê as taxas de inscrição escolar. Quando ele conta ao pai sobre o problema das mensalidades, o velho afirma que tem dinheiro guardado, mas ao saber que as taxas giram em torno de 300 mil moedas de ouro, ele quase tem um ataque cardíaco.
Mais tarde, naquela manhã, Noir chega à masmorra e conta a Olivia sobre o problema das mensalidades. Então ela o aconselha a lutar contra monstros raros na masmorra e vender suas partes por muitas moedas. Noir gosta da ideia, mas recusa, porque se trouxer outro monstro raro, atrairá muita atenção para si, assim como no exame de admissão. Ontem, após o anúncio dos resultados do exame, Noir implorou a Lenore para levar o crédito por derrotar o ceifador morto. No presente, Olivia aconselha Noir a trabalhar na Guilda dos Aventureiros e ganhar algum dinheiro. Chegando lá, a recepcionista chamada Lola balança seus dotes enquanto se apresenta porque Noir é um garoto bonito. Ela então explica o papel dos aventureiros, incluindo o sistema de recompensas que lhes permite subir de nível. Na hora de iniciar o processo de registro, Noir anota todas as suas habilidades, mas Lola acha que ele está blefando porque suas habilidades imitam as da grande Olivia. Ela diz que está cansada de impostores que afirmam ser sucessores de Olivia, e a única maneira de provar que ele é legítimo é se ele colocar a mão em um livro. Antes de fazer isso, Noé a faz aceitar uma aposta, onde ela posará e mostrará suas roupas de seda se ele for legítimo. Após o teste, Lola começa a tremer porque Noir é realmente o sucessor de Olivia, e também porque ela precisa mostrar a ele suas comportas. Depois de fazer isso, Noir implora por uma missão que lhe dê 300 mil moedas de ouro em uma semana. Então Lola o envia em uma missão para pegar alguns gafanhotos arco-íris. Antes de sair, Lola se curva e diz a Noir que tem grandes esperanças nele e que o deixará dar uma por trás se ele completar sua missão. Durante a missão, Noir usa seus pontos de vida para criar uma habilidade de imunidade a dores de cabeça para não depender sempre da Emma. Depois disso, ele usa a habilidade Grande Sábio para encontrar os gafanhotos arco-íris, mas enquanto os coleta, ele deseja que Emma estivesse com ele. De repente, Emma aparece do nada e dá um soco na cara dele por ter partido em uma missão sem avisá-la. Em defesa do Noir, ele fez isso porque achou que o trabalho de aventureiro poderia ser perigoso demais para ela. Então, Emma o lembra que prometeram ficar juntos para sempre quando ainda eram jovens. Ela então se oferece para ajudar a aliviar a dor de usar sua habilidade, mas ele diz que não será necessário porque agora tem imunidade. Isso assusta Emma porque ela estava ansiosa por aquele beijo. Então Noir diz que eles podem se beijar de qualquer maneira porque ele sente leves dores de cabeça às vezes. Após completar a missão, Noir retorna à guilda e recebe 250 mil moedas de ouro por completar a tarefa. Lola então o lembra de sua recompensa e começa a flertar com ele, mas isso irrita a Emma porque seu homem não está disponível. Isso leva a uma discussão sobre quem vai chamar o Noir de papai hoje à noite, mas logo atrai a atenção de outros aventureiros na guilda. Não querendo que isso se arraste, Noir elogia pessoalmente as garotas para acalmar a briga e poder partir para sua próxima missão. Um pouco depois, Noir está em outra missão, e Emma tá brava porque acha que garotas como Lola só vão sugar o Noir e o largariam quando encontrassem alguém maior. De repente, goblins aparecem e começam a atacá-los, então Emma e Noir se separam para derrotá-los um por um. Ao fazer isso, Noir derrota facilmente o goblin que o perseguia, mas é quando um grande coelho da Páscoa aparece e acaba com o outro goblin. Noir faz uma verificação de status no goblin e diz para Emma se afastar porque ele é forte demais. Mas ela não ouve, porque se Noir o derrotar sozinho, Lola estará em cima dele novamente. Enquanto ela avança para lutar, o coelho tenta vários ataques para derrubá-la, mas ela foge de todos e usa magia de vento para desferir vários cortes no monstro. No entanto, quando ela está prestes a dar o último golpe, o coelho da Páscoa fica mais agressivo e começa a perseguir Emma com força bruta. Antes que ela seja esmagada até a morte, Noir ataca o monstro e consegue escapar para a floresta com Emma. Lá, Emma está decepcionada consigo mesma porque, apesar de tudo que fez, não conseguiu derrotar o monstro. Ela começa a se chamar de fracote e é quando Noir percebe que derrotar o monstro significará muito para ela. Ele gostaria de poder fazer algo a respeito e decide abençoá-la com uma habilidade, mas não pode porque isso consumiria a maioria de seus pontos de vida. Pensando bem, ele decide usar a habilidade de editor para aprimorar a habilidade atual de Emma, ao custo de alguns pontos de vida. Ele apresenta a ideia para Emma, dizendo que gostaria de algo em troca. Então Emma aceita a oferta e promete deixá-lo fazer o que ele quiser com ela. Em vez de massagear seus abraços, Noir começa a morder suas orelhas, e isso faz suas comportas tremerem. Ela começa a suar por todo o corpo e a fazer sons culturais, e é isso que atrai o coelho da Páscoa para onde eles estão. Com o tempo contra eles, Noir acelera as mordidas e consegue 600 pontos de vida antes de ser atacado pelo monstro. Após o impacto, ele usa uma rocha para parar o coelho, ganhando tempo suficiente para atualizar a habilidade atual de Emma. Com isso, Emma fica toda animada e lança uma série de ataques mortais no coelho, acabando com ele em segundos.
Naquela noite, Noir volta à guilda e relata a Lola que a própria Emma derrotou o coelhinho. Emma então agradece a Lola pela missão, pois conseguiu ganhar confiança ao completá-la. Lola se desculpa com Emma por ter sido rude antes, e ela se torna uma amiga. Depois disso, Noir invoca o coelho morto usando sua habilidade de dimensão de bolso e o oferece para os aventureiros fazerem um banquete. Os aventureiros ficam felizes com isso, e Lola agradece pessoalmente ao Noir pelo gesto gentil. Durante o banquete, Noir come carne temperada e ganha pontos de vida porque tá gostando. Ele então recebe cerca de 50.000 moedas de ouro por completar a missão, e todos o parabenizam por conseguir o dinheiro da mensalidade para a Academia de Heróis. Noir fica surpreso com isso e se pergunta como tá recebendo tanto carinho, e percebe que deve agradecer a Olivia por tudo. Um tempo depois, Noir e Emma chegam à entrada da escola após pagarem a mensalidade. É lá que Maria, a filha de um duque, passa por eles, o que faz Noir usar seu olho analítico para tentar descobrir quais são as habilidades dela. Mas no processo ele vê uma maldição nela que a matará em seu 16º aniversário. No dia seguinte, Noir acorda em sua cama e encontra Alice, sua fofa irmã mais nova, dormindo sobre ele. Sem exigir explicações, ela o abraça e jura entrar na escola mesmo que tenha que cuspir sangue. O pai deles abre a porta e os vê em uma posição questionável. Então a fecha e grita, "Sweet Home Alabama!" A caminho da escola, Noir encontra Emma, que logo enterra o braço dele em seus peitos enquanto caminham. No caminho, Emma pede seu cumprimento matinal e, em resposta, eles vão para um arbusto próximo e se pegam por alguns minutos. Depois do ato, Emma tenta esconder suas intenções dizendo que só tá fazendo isso para acumular os pontos de vida dele. Eles chegam à escola e Noir tá nervoso porque precisam usar o distintivo de status, o que parece contrário à afirmação da escola de que o status não importa. Ao chegar na aula, Noir é deixado de lado como um figurante, já que ele é um nobre de baixo escalão. Os alunos o ignoram e vão direto na Emma, se apresentando e se gabando de seus status como se fosse um concurso de medir salsicha. Nesse momento, a Manet sussurra casualmente para Noir sobre como ela disse aos outros que foi ela quem ganhou o ponto do grupo deles. Enquanto os outros admiram os melões da Emma, um cara de 4 olhos tenta ser amigável com o Noir, mas quando vê que Noir é um baronete, ele o evita como se fosse uma praga. Maria, por outro lado, entra na sala e cumprimenta Noir, chocando toda a turma devido às diferenças de status. Isso deixa Noir desconfiado, pois ele se pergunta por que ela está sendo gentil com ele. Então ele também pensa que pode ter algo a ver com a maldição dela. O Quatro Olhos tenta bajular o Noir logo após ver Maria falar com ele, mas Noir o trata como um fã irritante. Momentos depois, eles têm uma aula prática matinal com Elna, uma ex-mercenária que é a professora deles. Ela faz uma demonstração ordenando que Noir ataque e, para surpresa deles, ela desaparece como se estivesse sonegando impostos. Elna então revida dando uma surra nele antes de curá-lo. Ao verem isso, os alunos soam feio. Mas para equilibrar as coisas, Elna oferece um serviço gratuito a quem passar primeiro no teste. Como homens das cavernas, os instintos primitivos dos garotos despertam e eles dão o seu melhor. Mas Noir, que não quer que ninguém roube sua fantasia, olha sua lista de habilidades e decide sacrificar alguns pontos de perícia para aumentar sua mobilidade, o que permite que ele desvie o ataque dela. Ele então a lembra da promessa, e ela cumpre na hora sentando nele e o montando como em um rodeio, o que o deixa com dificuldade de respirar devido ao tamanho das coxas dela. Depois que ele enterra o rosto dele nelas, os garotos perguntam como foi, mas Emo separa e pergunta se ele não mudou de preferência, de peitões para bundões. Noir nega isso para restaurar a confiança dela, mas então seus pontos de vida aumentam em 400. Eles têm a próxima sessão que envolvem serem divididos em duplas. Emma imediatamente se agarra ao Noir, mas Elna discorda, acreditando que eles são um casal. Noir estraga suas chances ao discordar, e Emma fica sem escolha a não ser torcer para ter uma chance de conquistá-lo. Ainda assim, Elna os troca já que eles se conhecem, e faz o mesmo com Méria e Amani. Um cara qualquer corre até Maria esperando conquistá-la durante a aula, mas ela o esnoba como se fosse um bobo e reclama sobre como devem viver seguindo a frase favorita do tio Ben. Por esse motivo, ela escolhe Noir, que transborda energia de protagonista. Assim que ele segura a mão dela, Maria cora, e isso faz o sensor da Alice disparar. Eles têm a tarefa de arremessar um ao outro enquanto o outro tenta se defender. Noir concorda em ser arremessado, então ele edita sua habilidade para facilitar as coisas para Maria. Após ser jogado no chão como um golpe de luta livre, Maria cai sobre ele, e nesse instante Amani e Elna correm pro lado dela. Enquanto Manet leva Maria para a clínica, Noir tenta ver com seu olho perspicaz se tem algo a ver com a maldição, e após confirmar, ele descobre que precisa de muitos pontos de vida para se livrar dela. Ele pergunta curiosamente ao sábio qual o jeito mais rápido,
e o velho sugere que Noah enfileire as gatas da classe antes de dar uma palpada nelas. Noir discorda imediatamente porque isso não só arruinaria sua vida social, mas também não daria pontos de vida suficientes para salvar Maria. Sua dor de cabeça ataca instantaneamente, então ele vai até Emma e a beija na frente de todos. Isso deixa a Elna furiosa, então ela o pune fazendo correr mais de 12 voltas ao redor da escola. Depois da escola, Noah e Emma vão para a guilda, e assim que Lola o vê, ela corre para a sala interna para se maquiar. Enquanto Noir elogia Lola, achando que é desnecessário, Emma tenta arrastá-lo para fora da guilda. Um tempo depois, Lola aparece cheirando a pó, e ela os atende adequadamente. Eles informam Lola sobre a maldição de Maria e se perguntam se há uma maneira de se livrar dela. Ao ouvir isso, Lola decide ser útil mencionando uma de suas amigas que é uma CLA acento aguda super ocupada e pode curar pessoas, embora ela tenha se recusado a curar maldições. Noir firma sua determinação, notando que precisa ao menos retribuir a gentileza de Maria, então pede que Lola o apresente a CLE acento agudo Riga. Um tempo depois, Noah vai encontrar Elna, e ao saber que ela está com os ombros tensos, ele faz um acordo com ela, onde ela sentará nele de novo se ele massagear bem nos ombros dela. Para sua surpresa, Noir faz o trabalho tão bem que não só deixaria quiropráticos no chinelo, mas também deixa Elna toda arrepiada. Como resultado, ela retribuiu a gentileza com seus dotes físicos, elevando assim os pontos de vida dele. Lola decide ir ao templo para ver Luna, sua amiga CLIga. No caminho, ela vê muita gente na fila enquanto tratam de suas enfermidades. Um tempo depois, Lola entra na sala interna e se reúne com Luna antes de apresentar o caso de Maria a ela. Enquanto isso acontece, Nor vai encontrar Olivia depois de muito tempo e ela reclama de sentir falta da companhia dele. Então ele se desculpa e a informa sobre a situação das coisas, e ela lhe diz que a CLE, acento agudo Riga, é uma meio-elfa. Olivia o informa que ele tem a chance de conquistar outras espécies como Ishizoko. Mas então, Noai muda o rumo da conversa perguntando o que pode fazer para conseguir muitos pontos de vida. Por isso, ela o chama para perto e quando ele chega, ela sussurra coisas impublicáveis que censurariam o canal, e isso faz Noir perder muito sangue pelo nariz. Ela fica séria e fala sobre uma habilidade que pode ajudá-lo a ganhar pontos rápido. Ao chegar na cidade, ele ativa e, nesse instante, não só cai nos melões da Emma, mas consegue ver as maravilhas deste mundo, e isso aumenta seus pontos de vida. Ao ver como a habilidade é louca, Noah edita para evitar que funcione em situações sérias. Mas aí ele dá um sorrisinho, o que irrita a Emma, já que ela o viu encarando a terra sagrada da outra garota. Alguns segundos depois, Lola aparece com Luna e apresenta a eles. Eles então vão a um restaurante para ter uma conversa adequada. No restaurante, Noah detalha a maldição de Maria, mas Luna diz que não pode removê-la, apesar de saber o quanto ela progrediu. Noah se pergunta o porquê, então usa seu olho de discernimento em Luna descobrindo que ela perde tempo de vida quanto mais cura as pessoas. No caminho de casa, ao passarem por uma obra, Luna o surpreende pedindo que a levem até a casa de Maria. Noah, que não perde a chance com uma beldade, pede um tempo a sós com ela, então eles vão a um lugar isolado para conversar. Lá, ele tenta seduzi-la antes de revelar que, por sua habilidade, soube que ela perde tempo de vida cada vez que cura. Preocupado, ele tenta convencê-la do contrário, mas Luna diz que não pode ver alguém morrer e que gostaria de carregar o legado de sua mãe. Sua mãe também era uma Cleia acento agudo Griga, que apesar de ser uma elfa com vida longa, se sacrificou pelos doentes. Luna fica triste ao falar disso e diz a Noah que precisa honrar o legado de sua mãe. Afinal, sua mãe não podia deixar de salvar alguém à beira da morte. De repente, houve um desabamento não muito longe e, ao chegarem lá, vem Lola e Emma resgatando um menino ferido dos escombros. Luna faz um discurso legal antes de sacar suas pistolas e dispara magia de cura no pirralho ferido. Logo depois, ela desmaia, e quando Noir a pega, vê Luna acuada, o que o faz se perguntar para onde foi toda aquela coragem. Ele então verifica o status dela e descobre que ela tem covardia como efeito colateral de curar as pessoas. Lola imediatamente acolhe Luna em seus braços após confirmar os efeitos colaterais dos poderes de cura de Luna. Quando Luna acorda, ela se curva diante deles, implorando para que não contem a ninguém. Então ela tenta bancar corajosa, dizendo que devem ir agora mesmo para a casa da Maria. Mas Noah diz para ela não se fazer de durona, porque seus joelhos tremendos já entregaram. Luna ainda tenta esconder o medo, mas então Lola exige que ela admita a verdade. Sem escolha, Luna confessa a ele sobre os efeitos colaterais de sua habilidade e se chama de fracasso. Isso deixa Lola brava, já que ela nunca contou durante todo o tempo em que estiveram juntas.
Em vez de brigarem, elas se abraçam como crianças e choram como se uma delas fosse se mudar para longe. Depois que o dia acaba, em um parque, Luna se desculpa por mostrar um lado tão vergonhoso, mas Noah está feliz em vê-las. As garotas ficam tristes, pois acreditam que não há mais como curar Maria. Mas então, como o All Might, Noah diz para elas não temerem porque ele está aqui. Quando ele leu a habilidade da Luna antes, soube que ela perde mais vida quanto mais graves são as feridas que cura. Isso significa que ela vai morrer se tentar curar a Maria. E como Noir não tem pontos de vida para ajudar a Maria, ele decide editar a habilidade da Luna, para que o custo da cura seja financeiro. Agora, editar a habilidade dela exige mais de 4.000 pontos de vida, e Luna precisará de fundos para salvar Maria. Mas isso não é um grande problema, então ele simplifica como suas habilidades funcionam para elas. Enquanto pensam em como ajudá-lo a ganhar pontos e dinheiro, Lola fala sobre um nobre que fará um torneio de harém no Coliseu, com um grande prêmio. Algumas noites depois, eles se reúnem no Coliseu, onde o nobre diz ao público que deu a chance de odiarem os caras que pegam mulheres gatas. A multidão explode de raiva, xingando os garanhões, e Noir se sente mal ao saber que o nobre foi traído várias vezes e que seu público nunca pegou ninguém. Ele fica assustado quando o nobre começa o torneio porque os membros do seu grupo são competidores no evento. Naquela mesma noite, Amani entra no quarto de Maria para oferecer chá, mas ao vê-la com muita dor, Amani corre até ela, quebrando a xícara no processo. Após testemunhar o quanto a maldição progrediu, ela reza em silêncio, esperando que alguém salve a Maria. No Coliseu, Noir tenta se convencer de que o julgamento da multidão não será tão rigoroso. Mas, nesse momento, um grupo entra na arena para se apresentar à multidão. E ao fazerem isso, são tão insultados que nem o namorado consegue defender as garotas. Isso acaba com a coragem de Noah enquanto ele vê a multidão agradecer por não estar com garotas feias. Mas o nobre parte o coração dos participantes ao dar apenas 61 pontos de um total de 1.000. Outros grupos entram e são ainda mais insultados, e Emma deixa escapar que quer ir para casa. Infelizmente, Lola diz que se sairá melhor sem ela, e isso dá início a uma rivalidade. Graças a isso, o espírito de equipe deles não foi totalmente esmagado. Enquanto assistem aos outros grupos serem humilhados, ao chegar no 9º grupo, a multidão silencia, porque o grupo só tem gatas. Como resultado, o grupo não só faz 2.700 pontos, como os perdedores planejam descontar a frustração no último grupo, o do Noah. Na hora certa, Noir acalma Emma e ela corre para a arena usando seus atributos para atrair os homens mascarados. Eles acabam caindo em seus encantos e torcem por ela e por seu grupo que está chegando. Vendo que os homens estão animados, Luna entra na arena e a multidão não só pede que ela cure seus corações partidos, mas também que saia com eles. Todos os membros amam o charme das garotas e elas acabam conseguindo a maior pontuação até agora. Emma e Noir comemoram achando que venceram, mas Lola diz a eles que é apenas o começo. Imediatamente, o nobre se junta à multidão e apresenta 3 cenários que as garotas têm que cumprir para satisfazer o público. Isso as faz ter uma reunião sem envolver o Noir, e elas decidem ser ousadas com suas reações. No primeiro cenário, as garotas esfregam seus corpos no Noir para tirar o frio dele, e isso faz a multidão desejar muito estar no lugar dele. O nobre passa para o próximo cenário e joga um pão para elas enquanto pergunta como tratariam seu mestre se ele pegasse um resfriado. Isso faz as garotas deitarem no ar no colo de uma delas enquanto outra o massageia, e a última parte o pão enquanto sopra para alimentá-lo. A multidão, que não aguenta o clima romântico, cai no choro por acreditar que as garotas têm um talento natural para a tarefa. Incapaz de esconder seu ódio e ciúme transbordantes, o nobre fica bravo e inventa um cenário vago do grupo mostrando o quão forte é o seu harém. Sem pensar 2 vezes, as garotas dão um beijo molhado no Noir simultaneamente e a bela cena faz a multidão explodir em chamas. E o nobre também joga a recompensa para elas antes de gritar para que caiam fora. Enquanto o grupo sai correndo do Coliseu, a multidão os persegue com raiva e os pontos de vida de Noah aumentam para 4.500 pontos devido ao serviço que recebeu das garotas e por ver os homens que estavam transbordando de ciúme. O grupo chega bem na hora e vê a Amani sentada do lado de fora chorando muito depois de ouvir que não há mais esperança em relação a Maria. Mas Noah diz a ela que sabe da maldição e que veio para quebrá-la. Imediatamente ela o ouve e os leva direto para o quarto de Maria. Maria, que está em seu leito de morte, soluça enquanto culpa a vida por colocá-la em um destino tão cruel. Ela nota como decidiu se matricular na academia porque não queria parecer uma donzela em perigo, e foi lá que conheceu Noir, um cara incrível que transbordava a aura.
Noah e Luna entram no quarto logo depois, e ele se apresenta aos pais dela. Eles veem Luna ao lado dele e começam uma discussão em vez de resolver o problema imediatamente. E até a Manny se junta à conversa contando ao Noah sobre como ele despertou a curiosidade de Maria desde o exame de admissão. O medidor de paixão de Maria dispara, pois ela sente Noah por perto, então ela acorda de sua dor e pergunta o que ele está fazendo em seu quarto. Isso faz dizer que quer salvá-la após saber de sua maldição, e ele quer retribuir por ela ter sido a primeira nobre a se importar de verdade com ele, ao contrário dos outros. Infelizmente, sua enxaqueca ataca e, como ela se preocupa com ele em vez de si mesma, Noir explica como suas habilidades funcionam, dizendo que o efeito colateral é resultado do uso de sua força vital. A ousada Maria, que não se importa com o que seus pais dizem, agarra Noir e lhe dá um beijão na boca, o que ajuda com sua dor de cabeça. Luna interrompe a intimidade deles com ciúmes e começa o ritual. Ela extrai a maldição e impede à força que ela tire a vida de Maria, então a destrói bem a tempo. Todos na sala comemoram, mas as garotas ficam com ciúmes quando Maria se aproxima de Noah e segura suas mãos enquanto diz que planeja passar o resto da vida pagando sua dívida com ele. Depois que saem da mansão, Lola e Emma reclamam da nova concorrência que está atrás do Noah, mas então Luna revela que já está na fila. Isso irrita a Emma, então ela desconta sua frustração no Noah por ele ser um imã de garotas. Noah então vai encontrar sua mestre naquela mesma noite na masmorra e relata todo o incidente para ela. E só faz perceber o efeito das garotas sobre ele, então ela pede sua parte dos lábios dele. Mas Noir amarela e perde a oportunidade de explorar Olivia como adora. Em vez disso, ele dá um beijo na testa dela, então ela exige que ele pratique bem com as outras antes de dar um de verdade na próxima vez. Dias depois, Noir e Luna são bem recompensados por salvar Maria, e Lola os lembra que perderam todo o dinheiro que ganharam no evento do harém, em troca de quebrar a maldição de Maria. Luna informa alegremente que usará seus fundos para reformar a clínica. Mas então Noé fica confuso sobre o que fazer com sua própria grande quantia de dinheiro. Para a sorte dele, Emma sugere que ele abra uma loja para vender materiais, já que sempre foi um dos sonhos deles. Enquanto ela se imagina como sua colega de trabalho, Lola intervém, dizendo que ela deveria ser quem faria os cálculos na loja, já que peitões não equivalem à matemática. As garotas começam a discutir, então Luna sugere que ela e Noah se deem bem, e isso faz o harém entrar em completo desarranjo. Sem saber como lidar com a situação, Noir foge para buscar um pouco de leite. Ele chega em casa após escapar de seu harém e mostra à família a recompensa que recebeu do duque. E seu pai caloteiro tenta gastar os fundos em um cassino, mas toda a família o impede. Depois de envergonhar o velho, Nonir traz a ideia de abrir uma loja de itens, e toda a família o apoia imediatamente. Seu velho, no entanto, implora por emprego, então Noir fica com pena dele e pede que ele encontre um bom lugar que tenha sido aprovado pelo governo para eles usarem. Assim que Alice descobre que o coroa vai trabalhar, ela jura monitorá-lo para que ele não saia com as malandras da cidade. Algumas horas depois, Noir sai em busca de material, então visita Olivia na masmorra para pedir conselhos, mas ela finge que está dormindo. Então ele a acaricia toda e ela acaba se entregando. Confuso, Noai pergunta por que ela pregou uma peça, e Olivia diz que é porque ele raramente a visita. Eles voltam a se falar e ele descobre que para colher monstros no labirinto, ele precisa da habilidade criativa para fazer a habilidade de elevador da masmorra. Dessa forma, após derrotar um chefe da masmorra, ele pode viajar rápido para lá como um checkpoint de jogo a qualquer momento. Apesar da utilidade da habilidade, a desvantagem é que Noir não pode usá-la por 1 hora após a ativação. Ao ouvi-la, ele adquire a habilidade e também a luz cegante, uma habilidade que funciona como uma granada de luz. Enquanto testa a habilidade, ele quase frita sua retina, e isso faz Olivia zombar dele. Momentos depois, após derrotar muitos monstros de baixo nível no terceiro e quarto andar, Noir vai para o quinto andar, procurando por um oponente formidável. Lá, ele sente uma presença forte e dá de cara com um leão gigante com uma tulipa crescendo no crânio. Noir ativa imediatamente sua luz cegante e abre um portal para se teletransportar para os andares superiores, mas o leão o impede falando com ele. Chocado ao ouvir a criatura falar, Noir fica em guarda, mas o leão promete não morder e pede ajuda para encontrar seu parceiro. Em poucos instantes, Noir senta nas costas do leão e o observa correr pelas entradas dos andares. No caminho, ele derrota os inimigos com um golpe só, e Noir fica boquiaberto com sua força. Lá, Noir descobre que ele se chama Tigerson, um nome dado a ele por um amigo. Ao chegar à entrada do sexto andar, Tigerson conta a Noir há quanto tempo espera por seu amigo, Vachel,
um elfo que entrou no andar há cerca de 350 anos. Sabendo o que precisa ser feito, Noai decide verificar o sexto andar sozinho e respeita Tigerson por não quebrar seu juramento. No sexto andar, Noah encontra um grupo de zumbis com atributos muito maiores que os dele e surta quando eles não só o perseguem como em Guerra Mundial Z, mas também se dividem como blocos de Lego e o caçam até ele entrar em outra sala. Lá, ele vê outro zumbi, mas pela expressão em seu rosto, percebe que é Vashel. Então ele usa 500 de seus pontos de vida para transformá-lo de volta em elfo e o informa sobre seu amigo. Vashel chora ao saber há quanto tempo Tigerson o esperava. Ele chama Tigerson de um bom amigo que foi o único monstro a não apontar uma arma para ele e que o ajudou durante o primeiro encontro deles. Noah entende por que Vashel se sente em dívida. Afinal, Emma costumava protegê-lo o tempo todo antigamente. Vashel então decide se reunir com seu amigo no quinto andar mais tarde e se desculpar por desperdiçar 350 anos da vida do leão. Ao chegar lá, ele se sente triste, mas então Tigerson o abraça e Vashel diz que é hora de desistirem de conquistar Masmorra. Existe a possibilidade de que sua esposa ainda esteja esperando que ele volte com um pouco de leite. Vashel dolorosamente o lembra que os costumes de sua terra não permitem forasteiros e, embora queira levar Tigerson, eles precisam se separar ali. Noah, por outro lado, se teletransporta para fora da masmorra para dar espaço aos amigos conversarem enquanto seguem para a saída. Eles não têm pressa e, assim que saem da masmorra, Vashel agradece a Noah por resgatá-lo e promete visitar Tigerson quando as coisas se acalmarem. O leão aguenta a dor como um homem, mas assim que se separam, ele vai para o quinto andar e chora copiosamente. Quando Noah o avista, ele consola o leão e pede para que sejam amigos. Assim que o leão concorda, ele leva Noah em suas costas e cavalga rumo ao pôr do sol como em um conto de fadas. Ao chegar em casa, o velho de Noah quase morre ao ver o leão gigante, mas Noah o traz de volta garantindo que ele não escape para o além para evitar suas responsabilidades. Depois disso, ele apresenta Tigerson à família, e todos aceitam o gato enorme como um novo membro. Alice, por outro lado, brinca com a tulipa na cabeça de Tigerson e ele acaba fazendo barulhos engraçados antes de chegar ao clímax. Alguns dias depois, Noé e Emma vão para a guilda, e Emma, que se preocupa em ter seu homem roubado dela, reclama com ele sobre por que eles têm que ir lá, mas Noé lembra que Lola é a recepcionista designada deles. Ao chegarem, eles se surpreendem ao ver Lola em um ataque de fúria, e ela está sendo contida para não partir para a briga. A recepcionista, sempre tão fofa, grita e declara que a única maneira de acalmá-la é deixando-a dar um soco. Antes do incidente, Emma apareceu na casa de Noir para buscá-lo, e ela o esmagou com suas fábricas de leite. Então eles se abraçaram para aumentar os pontos de vida dele. Ela queria continuar assim, mas ele a lembrou que as pessoas estavam olhando e era constrangedor. Sem escolha, eles deixaram o bairro rumo à escola, onde interagiram com Maria, que aproveitou a oportunidade para se aproximar de Noah e agradecê-lo por ajudá-la. A mãe interveio com ciúmes, informando sobre um próximo exame. Antes que Noah pudesse processar o que estava acontecendo, Elna entrou e apresentou as opções de exame, que envolviam coletar os materiais raros mostrados no quadro nas próximas 2 semanas. A pontuação de cada material varia, e os alunos seriam classificados com base em quais itens raros obtivessem. Os alunos ficaram boquiabertos ao verem que os itens que deveriam encontrar eram de monstros raros, incluindo um dragão. Mas para piorar as coisas, Elna os avisou que se não chegassem a 10.000 pontos, teriam aulas suplementares todos os dias das férias de verão. Durante o intervalo do almoço, Noah e Emma concluíram que se uniriam para coletar os itens raros. Quando Noah perguntou curiosamente a Emma qual material ela gostaria de pegar, ela tentou aterrorizá-lo escolhendo o dragão. Como sabiam que seria uma tarefa difícil, Emma quebrou a cabeça imaginando onde conseguiriam tal conhecimento sobre a localização do dragão. Mas então Noir sugeriu imediatamente que visitassem a guilda de Lola para pedir dicas a ela sobre como encontrar os materiais raros. Avançando para o presente, onde vem Lola querendo esmurrar Sarah, uma recepcionista sonsa que havia roubado seus aventureiros 2 vezes. Na guilda, é uma regra não escrita que as recepcionistas roubem os aventureiros umas das outras, mas Sarah nega as acusações. Em vez disso, ela zomba de Lola por não ter o zelo necessário para conquistar os aventureiros. Depois que ela se gaba de seus gráficos e de como tem a classificação mais alta, Lola lança um desafio. Se ela vencer Sarah na próxima classificação, Sarah não roubará nenhum de seus aventureiros novamente. Sarah também aceita, mas com a condição de que, se vencer, ficará com todos os aventureiros de Lola. Ela então caminha direto para Noah e pressiona seus melões contra ele enquanto o provoca dizendo que mal pode esperar para que ele a monte como em um rodeio.
Noah quase perde o equilíbrio nesse momento. Ele verifica a habilidade dela com seus olhos perspicazes e descobre que suas habilidades estão no máximo para sedução e sodomia. Ele logo tem um sangramento nasal ao pensar em como seus pontos de vida vão subir se passar a noite com ela. A Sarah deixa cair a máscara logo após sair e declara que disciplinou seus aventureiros tão bem que eles não podem dedurá-la. O Noah, por outro lado, diz a Lola que quer ajudá-la, então ele fala dos materiais que precisam para o exame da escola. Ao ouvir isso, a aluna se oferece para ir junto e ajudar a Lola a subir no ranking das recepcionistas. Ela revela que também é uma aventureira solo porque não queria que descobrissem seu traço de covardia logo após curar alguém. A Luna chega bem perto do Noah e deixa escapar que quer ser escrava dele, mas quando ela se corrige, o Noah deixa ela ir junto. O radar de dona de casa da Emma pita, então ela logo separa e lembra qual é o objetivo deles. O trio parte para as missões e completa as tarefas da Lola uma a uma, até planejarem derrotar um dragão da Terra. O Noah aumenta seus pontos de vida se pegando com as garotas. Então o Tigerson os leva até o local desejado. Ao chegar na Montanha do Tesouro, o Noah pergunta ao grande sábio onde está o dragão mais próximo, mas aí a dor de cabeça ataca. A Emma logo dá um beijão nele para tirar a dor, e a Luna fica surpresa com isso. Eles explicam tudo para ela antes do Noah falar onde fica o dragão mais próximo. Logo depois, eles armam uma cilada e mandam o Noah para a caverna para atrair o dragão. O tonto é perseguido como se devesse ao fisco e acaba atraindo o dragão para a armadilha. As garotas logo espetam um lagarto gigante com as lanças e o dragão quase acaba com o Noah como dano colateral. Eles acabam derrotando o monstro e pegam os materiais necessários para o exame. Após pegarem tudo o que precisavam, a Emma e o Noah entregam ao professor e tiram nota máxima. Depois eles vão para a guilda e o Noah mostra o corpo do dragão da terra para todos, dando a Lola uma pontuação altíssima entre as recepcionistas. A Sarah vê a cena e não parece ligar muito, então pede ao mestre da guilda para atualizar a nota dela, e acaba passando a Lola. A Lola começa a choramingar por não ser número 1, mas a Sarah diz na cara dela que ela não é tudo isso, o que faz a Lola levar o Noah para o quartinho e realizar uma fantasia dele para subir os pontos de vida. Depois que ele garante que está do lado dela e que vai fazê-la vencer, a Lola o beija e agradece. O Noah depois se encontra com a Olivia na masmorra e conta tudo, então ela o aconselha a ir ao 7º andar se quiser materiais raros. Ela também diz para ele pegar 3 habilidades elementais e aprender a fundi-las. No caminho para o 7º andar, o Noah treina com os zumbis e os manda para o 5º dos infernos. No 7º andar, enquanto ele caminha admirado, uma garota o observa. De repente, ele ouve lobos devorando uma presa. Usa seu olho perspicaz e vê que o nível deles é o dobro do dele, então ele cai fora rapidinho para evitar confusão. Infelizmente, uma garota que é a cara da Emma aparece e diz que tem um pedido para ele. O Noah tem um flashback de quando deu um presente para Emma e se pergunta por que a garota estranha é tão parecida com ela. Ele olha o perfil dela e vê que a Doris, uma dríade. Essa garota planta o chama de homem forte e se joga nele implorando por ajuda. Noah, um cara atencioso, a ouve e eles vão para um lugar seguro onde ela diz ser um grande espírito arbóreo da floresta. Noah lembra das aulas de Elna sobre dríades, fica curioso e pergunta por que ela assumiu uma forma pequena após a dríade dizer que o observava. Ela então diz a ele que, com base em seu comportamento, dá para notar que ele é um tarado. Noah refuta silenciosamente a afirmação dela antes de perguntar qual é o seu pedido. Lá, ela o informa que há um esquisitão sugando todo o seu corpo dia e noite. Ela promete mostrar a Noah onde estão os tesouros e o caminho para o 8º andar se ele ajudar com seu problema. Noah relutantemente diz que não pode aceitar por capricho e que gostaria de ver o tipo de monstro que ela quer que ele derrote. Afinal, ele é um covarde. Assim que Doris o chama de covarde, Noah se apresenta e ela faz o mesmo. Alguns minutos depois, Noah caminha com ela para checar o monstro. Então eles vão até a árvore dela. Ao chegar lá, ele vê o culpado, uma enorme abelha dourada cujo nível é 4 vezes o dele, então ele se acovarda e conta a ela. A abelha suga a mana da árvore, e isso faz com que Doris se contorça de dor. Mas, apesar de sua situação, ela se levanta e promete mostrar Noah o caminho para o 8º andar. Ele vê o sofrimento dela e morde o lábio enquanto admite como é tolo por perder a chance de farmar aura. Imediatamente, Doris vê seu lábio ferido, o beija e lambe o sangue, mas ele fica animado no processo, o que aumenta seus pontos de vida. Ele fica envergonhado e espera que sua mestre não o veja, e percebe que pode pedir ajuda a Olivia, então diz à garota planta para esperá-lo. Ao chegar nela, ele explica seu dilema,
Então Olivia sugere que ele recuse a missão porque provavelmente vai bater as botas se aceitar. Após vê-lo emburrado, Olivia anota que não é do feitio de Noah querer jogar sua vida fora. Então pergunta se ele ama Doris, mas Noah nega. Comovida por sua conversa, Olivia se oferece para ajudá-lo, mas o faz jurar que não vai desperdiçar sua vida. Ele volta ao andar e se encontra com Doris, a quem pede para levá-lo até a colmeia da abelha. Ao chegar lá, ele trava o alvo na abelha e vai em direção aos lobos para atraí-los até ela. Eles avançam sobre ele e quase o atingem, mas ele rola e usa sua luz ofuscante para fugir por enquanto. Enquanto corre para a colmeia, ele encontra a abelha sugando a árvore de Doris e a vê estirada no chão. Noah perde a calma imediatamente e ataca a abelha, mas ela para seu ataque como se espantasse uma mosca irritante. Os lobos que ele atraiu tentam atacá-lo, mas Noah se esquiva e percebe que pode fazê-los caçar a abelha marcando-a como alvo. Nesse instante, ele muda o alvo deles e eles começam a brigar. Ele vê a estratégia de Olivia funcionar para cansar a abelha, checa Doris e, ao ver que ela está bem, usa a magia de fusão e torra a abelha. Logo depois, ele carrega sua amada, que se sente inútil, mas Noah discorda e deixa escapar que ela lhe deu pontos de vida quando estavam juntos. Ele então garante que venceram pelo trabalho em equipe, então ela o leva aos tesouros, e ele percebe como a entrada é pequena. Doris então entra rastejando e, surpreendentemente, não fica presa como muitas irmãs postiças, e entrega os tesouros a ele. Ele usa seu olho perspicaz nos itens e, assim que descobre o quão valiosos são, agradece alegremente e promete visitá-la na próxima. Ela então o leva até a entrada do 8º andar e ele admite que é muito difícil de encontrar. Ao ver como ela parece triste agora que ele está prestes a partir, Noah promete que se verão em breve e trará comida de seu mundo. Eles então apertam as mãos e, assim que ele volta à guilda, se encontra em particular com Lola e entrega o tesouro raro que Doris lhe deu. Em troca, ela lhe dá um abraço muito carinhoso por isso. Os dias passam e a noite da batalha contra Sarah finalmente chega. Então na guilda, o mestre da guilda informa a todos que é hora do ranking mensal. Os aventureiros que representam suas recepcionistas empilham suas fichas de conquista uns contra os outros. Nisso, a maioria dos aventureiros fica sem fichas, mas Noah e o competidor de Sarah continuam até o fim, onde Noah vence por um tris. Como resultado, Lola é coroada a vencedora do mês, mas Sarah acusa sua rival de trapacear. Lola então pede que ela apresente provas, e Sarah gagueja como nerds tentando chavecar garotas bonitas. Assim como Sarah disse no início do mês, Lola diz que, sem provas, não há nada que ela possa provar. Lola então a lembra do acordo, e Sarah começa a chorar por perder sua sequência de vitórias. Noah, que tem uma queda por mulheres, tenta acalmá-la. Ela entrega a ele um papel com as direções para sua casa. Isso deixa Lola furiosa e ela sai correndo atrás de Sarah. Na academia, no intervalo, Noah entrega a Emma a pílula de aumento de vento que Doris lhe deu como um dos tesouros, e Emma a engole. Instantaneamente, ela sente uma onda de poder ao subir de nível, o que lhe concede 2 novas habilidades. Ela então testa suas habilidades de evasão usando o pulo do coelho e depois lança cortes de vento nas pobres árvores. Embora feliz por Noah tê-la ajudado, Emma agradece, mas parece emburrada, o que faz Noah se perguntar se ela é a nova Kanye West. Ele pergunta o que há de errado, mas ela parece inquieta ao convidá-lo para um baile que acontecerá no fim de semana. Quando Noah percebe que é para nobres, ele se sente desconfortável, mas ela pergunta se ele preferia que ela dançasse com outros. Nesse ponto, Noah reage, mas Emma se levanta e diz que ele nem notaria se ela fosse sequestrada, e não haveria igual se fosse abusada por vândalos. Ela então sai correndo sem dar a ele a chance de falar. Depois da escola, Noah chega em casa e encontra sua família gritando, então ele pergunta qual é o problema. Alice então conta que o pai caloteiro deles não conseguiu ajudá-las a conseguir um lugar para abrir uma loja. Isso faz consolar o velho que reclama que seu resto da nobreza é realmente uma droga. Noah simplesmente diz ao velho que nunca teve fé nele desde o começo. Então Noah pede um terno a ele, já que foi convidado por Emma para um baile. O pai imprestável de Noah traz um terno manchado de álcool há anos, o que faz Noah mudar de ideia e decidir comprar um novo para a festa. A noite da festa chega e Noah vê os pais de Emma e os cumprimenta. O pai de Emma está orgulhoso de ver como Noah cresceu de um mijão na cama para um mestre da conquista. Curioso, Noah pergunta pelo paradeiro de Emma, e eles dizem que a filha ainda está se vestindo, então ele deve esperar como um perfeito cavalheiro por ela. Pouco depois, Emma parece deslumbrante, e Noah se atrapalha com as palavras enquanto fica boquiaberto olhando para ela.
Seu rosto fica vermelho como um pimentão, mas ela o segura pelo cotovelo e sai com ele. De repente, um conde interrompe a festa anunciando que um grupo escreveu uma carta para informar a todos que eles se infiltraram na festa para pegar sua joia mais cara. A tensão cresce imediatamente no salão, mas então ele os acalma, garantindo a todos que tem um grupo de alto escalão posicionado perto das joias para protegê-las. Noah observa as habilidades deles com seu nível e confirma que os membros do grupo são muito fortes. Emma age de forma estranhamente inquieta, e Noah garante a ela que ficará tudo bem. Mais tarde, eles se sentam e observam os outros dançarem no baile, mas então um jovem nobre chamado Mike, que tem tentado cortejar Emma, aparece. Ele tenta a sorte mais uma vez, mas Emma o rejeita novamente. Ao ver Noah e saber que ele é um baronete, Mike decide descontar sua frustração nele, desafiando-o para um duelo de dança. Apesar de não ter habilidade, Noah se recusa a recuar e observa Mike dançar espetacularmente bem com Emma. Não querendo perder, Noah edita seu conjunto de habilidades e maximiza a habilidade de dança. Emma vai até ele e o chama para dançar, mas Noah fica tenso, então Emma o ajuda a relaxar antes de começarem. Noah dança espetacularmente bem e ganha a aposta com Mike. No calor do momento, Noah tenta beijar Emma, mas nesse instante a luz se apaga e os ladrões fantasmas se revelam antes de anunciar que vieram levar Emma, junto com as joias preciosas. Os aventureiros tentam lutar contra os ladrões, mas eles são lisos como uma enguia. Noah recorda o que Emma disse antes na escola e percebe que ela devia saber que o fantasma viria atrás dela. Ele a segura firme, esperando não perdê-la, mas os ladrões fantasmas a agarram antes de acertá-lo com um chute. Não apenas isso, eles roubam facilmente as joias antes de fazerem sua grande fuga. Noah une forças com os guarda-costas e eles alcançam um ladrão que levou Emma. O ladrão então coloca Emma no chão antes de invocar uma fênix como a do grande shinobi coruja em Sekiro. A batalha, embora técnica, favorece o inimigo, mas Noah muda o rumo usando feitiços de gravidade para salvar Layla das chamas da fênix. Ele então dispara um ataque de água, mas a ladra fantasma tenta detê-lo, sem saber que ele o infundiu com relâmpagos. Como resultado, ela leva um choque. Layla então derrota a fênix e Noah corre para o lado de Emma. Ele descobre que ela não consegue acordar e acredita que ela deve ter sido enfeitiçada. Nesse momento, Layla se apresenta formalmente a ele, e eles escolhem continuar amigos apesar de serem membros de guildas rivais. De repente, o líder de Layla aparece e Noah sente algo estranho nele, então ele usa seu olho perspicaz e não consegue obter uma leitura sobre ele. Antes que Noah possa falar, ele é atingido no estômago e suprimido com magia de gravidade. Layla também enfrenta o mesmo dilema e se pergunta por que seu líder a traiu. Noah então informa ela que o cara parado diante deles é um impostor. O esquisitão fala sobre como sempre quis a Emma e como vai adorar explorar os recursos dela. Irritado, Noah resiste à magia de gravidade e avança com tudo contra o esquisitão. Enquanto Noir luta contra isso, Emma, que já acordou, toca no ombro dele antes de empurrar o estranho para Noir, que o nocauteia com o punho. Logo depois, Emma pergunta se ela agora é propriedade danificada segundo os padrões dele, mas Noir recusa e a beija. Após prenderem os criminosos, os pais de Emma agradecem a Noah por salvar a filha deles, mas ele recusa humildemente os elogios como um herói. Então ele menciona que Emma faria o mesmo se estivesse no lugar dele, e ela concorda prontamente. Devido ao ato heróico de Noah, o conde concede o desejo a ele logo no dia seguinte, cedendo uma loja para Noah vender seus itens. A família de Noah fica feliz com o aluguel barato da loja, mas eles desconfiam do pai que promete reformar o local. Enquanto todos escolhem as funções que querem, Emma se agarra no Ai e Alice os encara com fúria. Durante a aula, Elna apresenta uma aluna transferida para a turma. Noir percebe que é a Lájula. Por sorte, Elna diz para Layla se sentar com Noir, e isso faz com que todos os meninos da classe morram de inveja. Eles descontam a raiva nele, gritando para ele se concentrar e lembrando que ele já tem a Emma, então não deveria querer tudo para si. Depois disso, Elna faz outro anúncio importante informando sobre o treinamento que farão até chegarem às fontes termais. Eles caminham até o pôr do sol e, quando se cansam, um aluno tenta provar sua força diante da professora. Mas ela lhe dá um cascudo e o repreende antes de deixá-los criar uma formação para se protegerem dos monstros no caminho. Layla assume o controle imediatamente e coordena o grupo com base em sua experiência como aventureira, escolhendo-se a retaguarda. Impressionadas, as garotas elogiam Layla, mas os meninos a colocam no top 5 de garotas para espiar mais tarde naquele dia. Enquanto seguem as instruções de Layla, um dos meninos os para e mostra um buraco enorme logo à frente, salvando a turma de cair nele.
Seu objetivo principal é parecer legal para as garotas, mas então elas se encantam com algumas flores desabrochando. Nesse momento, uma fada aparece e as garotas que amam coisas fofas se reúnem em volta dela como se fosse um acessório de moda. Ela diz que mostrará um atalho para evitar mais armadilhas até a fonte termal, e a turma segue cegamente. Noah, que checa os atributos dela, vê que ela pode manipular monstros, e então fica muito desconfiado, mas a segue mesmo assim. Ao entrar em uma caverna, ele saca sua espada, e isso a deixa desconfortável. Mas quando ele vê vários buracos na caverna, pergunta sobre a habilidade dela, e isso a faz invocar vários homens lagarto para emboscar os alunos. Mas os meninos, que estão ardendo com um desejo insaciável, avançam contra os homens lagarto e dão uma surra neles. A fada, que não esperava por essa reviravolta, tenta fugir, mas Nuai usa sua habilidade de gravidade para detê-la. Depois de um tempo, a professora usa o caso anterior como exemplo do porquê eles devem ter cuidado. Mas os alunos só pensam na fonte termal e ignoram qualquer coisa que a professora estivesse dizendo. Ao chegarem à estalagem, a anfitriã os recebe e informa que o banho das damas é o que está pronto no momento. As moças ficam felizes por poderem relaxar e os rapazes prometem garantir que o local esteja seguro para elas. No ar solta um suspiro de alívio, achando que o laço de sobrevivência uniu os garotos. Mas ao chegarem nos quartos, os meninos revelam sua real intenção e bolam estratégias para poderem dar uma espiadinha. Os garotos usam máscaras para esconder a identidade, mas quando entregam a de Noah, ele lembra que as garotas precisam de sua ajuda, então ele rejeita a proposta na hora. Irritados, os garotos o perseguem, chamando de traidor, e Noah não tem escolha a não ser fugir deles como se estivesse jogando futebol americano. Eles perseguem Nori até a fonte termal feminina, mas Elna os vê e cria um muro de lama, no qual eles batem e caem como Humpty Dumpty. Noah explica tudo para Elna, e juntos eles se unem para impedir que os garotos continuem. Após derrotarem a maioria, o líder do grupo se revela e encara Elna e Noir de frente. Elna é empurrada pela força esmagadora do garoto, e Nui, que a salva de bater na parede, acaba dando uma boa palpada nos melões. O cara vira um incrível Hulk e entra em combate com Noir. Eles competem com força de vontade e ideais, mas Noir é agarrado. Dias depois, Lola carrega sem esforço uma estante de mais de 100 quilos, enquanto se junta ao resto da equipe para montar a loja de Noir. Ela então tenta se agarrar a ele, mas Luna a arrasta para fora para irem trabalhar. Curiosas, as garotas veem o material na mesa, então ele oferece para elas provarem, e elas adoram. Elas tentam perguntar de onde ele tirou aquilo, mas Noir foge da pergunta como quem foge de obrigações domésticas, porque, na verdade, a geleia é um subproduto de slimes dourados. Elas então perguntam o nome que ele escolheu para a loja, e ele conta sobre a reunião que teve com a família na noite anterior e como Tigerson criou o nome usando a primeira letra de cada um. A família dele entra após arrumar a porta da frente, e eles fazem uma contagem regressiva como se fosse ano novo antes de abrir a loja. Pouco depois, a loja está lotada de clientes, o que deixa o pai de Noah emocionado, e ele agradece ao filho por uma conquista tão maravilhosa. Mas então Noir o elogia por fazer uma propaganda adequada e também fala sobre como Tigerson também está ajudando. Depois de ouvir o elogio do pai, Noir reconhece que não conseguiria nada disso sem sua mestre, então decide partir para a masmorra dela mais tarde. Enfurecido ao ouvir que o cara quer se deliciar com os melões da Emma, Noah ativa a luz ardente, depois joga o oponente no chão, conquistando a vitória, ou pelo menos era o que ele achava. O inimigo caído zomba deles e diz que é tarde demais para interferir em seus planos, e nesse momento um estudante baixinho se levanta e corre em direção à casa de banho. Noir corre atrás dele e usa uma habilidade para tentar pará-lo, mas os dois acabam caindo na banheira. Ele levanta a cabeça e vê as garotas totalmente vestidas. Confuso, ele pergunta o porquê. Então elas informam que Elna disse para vestirem as roupas de volta por causa dos espiões. Nesse momento, ao saber que as garotas estão seguras, a adrenalina de Noah some. Ele perde a consciência por ter gasto quase todos os pontos de vida que tinha. Um tempo depois, ele acorda com os olhos vendados e Elna diz para ele não tirar a venda. Então ela o informa que não só ele está nas fontes termais com as garotas, mas que ela prendeu os meninos no quarto deles. Elas dizem que há recompensa por salvá-las e usam suas armas para massagear o rosto dele, elevando seus pontos de vida para muito além de 9.000. Ao chegar lá, ela viu o olhar sério nos olhos dele e ele diz que quer libertá-la, mas não sabe como. Olivia diz para ele não se preocupar, mas ele insiste, dizendo que quer vê-la sorrir. Como ela sempre se comunicou, seu maior desejo é ver sua mestre sorrir, já que ela sempre falou com ele por telepatia.
Ele sai da sala e pergunta ao velho sábio como libertar sua mestre das correntes sem matá-la, e lhe dizem para verificar o 15º andar. Ele imediatamente sente uma dor de cabeça, mas consegue chegar ao 14º andar. Ao chegar lá, ele vê quantas passagens e provações são necessárias, então vai embora para voltar outro dia. Noir, sendo um covarde, vê como o 14º andar é técnico, então confessa tudo para Emma e pede sua ajuda para atravessar. Sua quase namorada ouve seu apelo e o acompanha. Ele a leva para a masmorra escondida e ela se diverte quando ele diz o código secreto para abrir o primeiro andar. Logo depois, eles vão para o 14º andar e encontram vários pequenos goblins. As criaturinhas exigem comida e pedem que Emma as entretenha. Noah então lhes oferece alguns biscoitos, mas os goblins agem como se mandassem e, enquanto isso, vomitam as entranhas antes de notarem que Noah os envenenou. Nesse ponto, o jogo vira e Noah e Emma passam até a vantagem. Eles finalmente saem da sala e chegam ao 15º andar, e é lá que vem Olivia acorrentada. Eles seguem as instruções escritas na parede, e Emma quebra suas correntes usando magia de vento. Mas logo depois, eles percebem que libertaram uma impostora. Imediatamente, o clone os ataca com feitiços de alto nível, e Noé tenta lutar um pouco. Emma, no entanto, é arremessada pela sala, então Noah a pega e foge direto para o primeiro andar. Lá, eles veem a Olivia original, que reclama ao ver Noah agindo de forma carinhosa com Emma. Emma imediatamente se prepara para lutar, mas Noah a impede e revela que a Olivia que estão vendo agora é a verdadeira. Ele então informa sua mestre sobre o que aconteceu e Emma pergunta se ela tem alguma fraqueza, acreditando que seu clone teria a mesma. Mas Olivia se recusa a contar a Emma porque está com ciúmes das excelentes fábricas de leite de Emma. Noir implora a ela, então Olivia, que é tão forte, lembra que teve problemas na cidade natal de Noir. Em vez disso, ela implora para que ele desista dela, mas então ele pergunta por que ela tem sido tão legal com ele. Olivia tem um flashback, mas hesita em responder, então Noir fala assim mesmo, dizendo que foi ela quem lhe deu a vida que ele desfruta e é natural retribuir. Mais tarde naquela noite, eles voltam para a cidade e ele decide se despedir de Emma cedo porque gostaria de procurar pistas na biblioteca no dia seguinte. Emma então se oferece para ajudar, revelando que falará com um dos amigos de seus pais, que é historiador. Noir chega à sua loja e vê Lola e Luna discutindo sobre quem é sua garota favorita. Mas quando o veem, perguntam onde ele esteve, como uma dona de casa ciumenta. Então elas lhe oferecem uma refeição antes de dar o tratamento de elite com seus jarros para aliviar o estresse. Noah faz sons de clímax, e seus pontos de vida aumentam ainda mais. No dia seguinte, ele vai à biblioteca e lê sobre Olivia, descobrindo que ela lutou com a CLE, acento agudo, Riga Literini, e, embora a batalha tenha sido feroz, Olivia venceu. Noah pesquisa sobre Literini e descobre que ela possuía a habilidade de sacrifício, que usou para atormentar Olivia. Percebendo que encontrou a resposta que buscava, Noir sai da biblioteca no fim da tarde e procura a habilidade em seu catálogo. Lá, ele descobre que custará impressionantes 10.000 pontos de vida e o benefício aumentará suas habilidades logo após a ativação. Sem perder tempo, ele adquire a habilidade. Mais tarde, voltando para casa e pensando em como queria evoluir a habilidade de sacrifício, ele vê o clone de Olivia na ponte e pergunta o que ela faz ali. O clone age como a Olivia, revelando primeiro que era seu dever eliminar invasores no 15º andar, mas que depois sentiu vontade de ver o mundo. Ela então pergunta por que ele se importa tanto com Olivia. Noah responde que é natural, afinal ela está presa na masmorra há mais de 200 anos. Para piorar, o clone revela que tortura Olivia desde então para estudar suas reações, o que enfurece Noah, fazendo decidir sacrificar 3 de suas habilidades para atacá-la. Ele ganha um aumento imenso de força e lança sua magia de fusão, mas ela se esquiva, então ele tenta se aproximar para golpeá-la. Infelizmente, ela inverte a situação e ele é arremessado para trás. Ele tenta se levantar para revidar, mas percebe que a lâmina dela tem um efeito paralisante, travando seus movimentos após o contato. Enquanto Olivia, que sentiu o ataque a Noah, reza para que ele não morra, sua sócia se aproxima e se prepara para desferir o golpe final. 200 anos atrás, Olivia encontrou um garoto muito parecido com Noah que queria ser seu aluno, mas ela recusou e o deixou para trás. Mesmo assim, ele não desistiu e a seguiu como um lacaio que queria algo em troca. Frustrada, ela perguntou por que ele a queria como mestre, e ele inventou uma história trágica antes de revelar que seu objetivo era ser o aventureiro mais forte. Ali mesmo, no meio da cidade, Olivia ordenou que ele atacasse com tudo o que tinha.
A princípio ele hesitou, mas depois correu em direção a ela para atingi-la com sua lâmina. Mas então ela fez um movimento de mestre, estilo Kill Bill, pisando na lâmina dele. Logo após dizer que percebeu sua mentira, ela o aconselhou sobre como segurar a espada. No fim das contas, ela acabou ensinando-o casualmente, e ele continuou aparecendo dia após dia. Após um mês de insistência, ela perdeu o garoto para um raro Goblin de ferro e percebeu que ele poderia ter sobrevivido se ela o tivesse ensinado a sério. Por obra do destino, ela encontrou Noir 200 anos depois, que a lembrou de seu passado, então ela lhe deu suas habilidades e agora espera que ele não morra como o outro. Na ponte, o efeito da habilidade de sacrifício acaba e Noir não consegue se mover, então o clone tenta matá-lo, mas Madame Milker salva o dia chutando o clone para longe. Surpreso ao vê-la, Noir pergunta o que ela faz ali e ela revela que seu radar de suspeita apitou, então foi procurá-lo achando que ele estava com outra mulher. Nesse momento, as outras garotas do seu harém aparecem e Luna o cura. Noir os avisa sobre o quão poderoso o clone é, mas elas dizem que é hora de retribuir a ajuda dele por todo esse tempo. Luna começa atirando no clone, mas ela se esquiva facilmente. Layla ataca logo em seguida, então a Olivia 2.0 é atingida, e nesse instante, Emma lança seu ataque de vento nela. Para surpresa delas, o clone aparece logo atrás da Emma e tenta golpeá-la. Então Emma para o ataque, mas infelizmente ela fica atordoada pelo efeito eletrizante. Vendo isso, Noir tenta se mover, mas o efeito de atordoamento ainda não passou. Por esse motivo, Lola arremessa barris grandes no clone, e eles ficam chocados com a força dela. Ela pega pesado, então Noir a avisa para não destruir a ponte. Nesse momento de hesitação, o clone joga um barril de volta nela. Então Noir edita a habilidade dela e remove o efeito eletrizante de sua espada. Ele então ordena que Layla avance nela, e Layla estilhaça a lâmina com o punho. Enquanto Layla ataca a impostora, ela se esquiva e retribui o favor. Com as 3 garotas feridas, Noir pede para Luna curá-las, mas a curandeira inútil fica sem energia e acaba tendo febre. O clone então zomba de Noir, dizendo que ele está sozinho mais uma vez. Noir se vira, acreditando que pode dominá-la agora que ela está sem armas, então tenta usar sua espada, mas ela lança sua grande magia de chamas nele. Nesse momento, ele consegue evitar ser carbonizado por um tris, e percebe que ela editou a habilidade dele para deixá-lo lento. Quando ela se aproxima dele, ele atira uma pedra nela, mas ela muda a trajetória e o faz receber o que ele acabou de lançar. Depois de descobrir que ele está jogando xadrez 4D com Magnus Carlsen, o clone zomba dele dizendo para ele fugir, mas então Noir olha para suas amigas e também lembra de como viveu toda a sua vida de forma patética, então decide sacrificar todas as suas outras habilidades, ganhando um aumento imenso em velocidade e força. Ele troca golpes com ela e até a domina, mas quando ele tenta cortá-la, a pele dela é dura como aço, então ele não causa nenhum dano. Ela fica furiosa com ele e desfere uma sequência de socos como um boxeador profissional contra um cara cego qualquer, depois o chuta para longe antes de invocar um dragão de chamas para torrá-lo. Noir se levanta e usa um dos maiores protagonismos ao correr pelas chamas e cortá-las como uma faca quente na manteiga. Graças à sua habilidade sacrifício ainda ativa, sua lâmina é encantada com as chamas. Então ele pula no clone através do ataque dela e dá uma pancada na cabeça dela com sua espada. Enquanto ela vira pó, ela jura amaldiçoá-lo como se fosse uma feiticeira de Jujutsu Kaisen, mas ele diz que tem amigos que podem remover a maldição. Logo após vencer, ele perde o equilíbrio e fica tonto por estar com poucos pontos de vida, mas suas garotas aparecem e o prensam com seus peitos, fazendo seus pontos subirem para mais de 10.000. Mais tarde, ele as deixa para ver Olivia, e quando entra no quarto dela, não a encontra, então ele vai lá fora e a vê observando o nascer do sol. Ela imediatamente mostra que está livre, e ele começa a chorar agora que realizou seu sonho. Então ele corre para abraçá-la antes de reclamar com ela por não ter contado sobre seu sofrimento. Ela tenta desconversar, mas nota que ele se tornou mais forte do que ela imaginava. Então ela agradece a ele por resgatá-la da masmorra. Ele também agradece pela ajuda. Mas então ela enterra o rosto dele em seus atributos. A vida volta ao normal para Noir e os negócios de sua loja prosperam rapidamente. Seu pai fracassado pensa em gastar os fundos em um cassino, mas sua esposa o vigia como um falcão. Certa vez, depois da escola, Layla tenta ensinar o básico de seu estilo de luta, e ele sente bem os melões dela. Lola, que por coincidência passava por ali, logo se junta, acreditando ser hora de aumentar os pontos de vida dele. Luna também o vê e entra na diversão. Surpresa, Layla pergunta se ele é um garanhão, mas antes que ele possa se provar, Emma aparece e o beija para aumentar seus pontos de vida.
Nesse momento, Alice exala energia demoníaca enquanto encara as garotas, acreditando que estão lutando até a morte por Noir. Mais tarde, Noir visita a masmorra com Olivia, e ela descobre que ele não recuperou todas as habilidades que sacrificou. Ela o aconselha a passar do 15º andar, e se ele chegar ao 100º, poderá se tornar tão forte quanto ela. Confiante, ele diz para ela esperar por ele, e ela o provoca antes de ele entrar na masmorra. Comente Elfas Gatas se você assistiu a este resumo até o fim. Se você gosta de resumos de anime como este, inscreva-se no canal e assista a este próximo vídeo.